não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. E aí, pessoal do canal, tranquilo? Então, antes do vídeo, quero pedir a vocês para apoiar o nosso canal, seja membro, participe do apoio, vaquinha ou de qualquer outra forma. A gente também deixa o Pix aí para vocês ajudarem o nosso canal. Estão vendo aí toda a censura que está acontecendo aqui no YouTube, em toda a grande rede social. Então é isso aí, para a gente continuar nessa luta, precisamos do apoio de todos vocês. Muito obrigado a todos, fiquem com o vídeo, sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Valeu! Hoje eu queria começar anotando aqui que há muito tempo é um fenômeno que eu considero lamentável, que é o seguinte: praticamente todo termo técnico que eu coloco em circulação, usando no sentido que tem, ou na tradição sociológica ou filosófica, ele se incorpora na linguagem jornalística e na linguagem da internet, né, reduzido ao seu uso mais imediato e mais grosso, em geral, ou de insulto, ou com significado meramente material e imediato. Ora, nenhum conceito filosófico se reduz, vamos dizer, ao seu significado dicionarizado. Isso é óbvio que não. O significado de um conceito filosófico é uma descrição, uma exposição filosófica de algum fenômeno ou cultural, psicológico, científico, que só pode ser descrito mediante um sistema de contradições e sua solução. Por exemplo, quando nós dizemos assim, a expressão argumentum ad hominem, você não tem ideia da quantidade de dificuldades lógicas que existem dentro desse conceito, né? Porque, em princípio, num primeiro momento, parece que o argumento ad hominem é você, em vez de argumentar contra uma ideia, você argumenta contra o seu autor, né? Atribuindo a ele alguma má qualidade que, por algum artifício mágico, se transmitiria também à sua ideia ou ao seu argumento. Esse é o sentido mais vulgar. Mas a coisa é um pouco mais complicada, porque se o homem em questão é ele próprio um exemplo da sua própria ideia, então você argumentar contra ele é de fato argumentar contra a ideia e é um argumento válido. Por exemplo, esse é o mesmo exemplo que eu já dei, quando Karl Marx diz que somente o proletariado pode ter uma visão objetiva da história, e em seguida ele, que nunca foi um proletário e que até essa época não tinha sequer visto um proletário, expõe essa visão proletária da história, visão supostamente objetiva. Então, isso quer dizer que Karl Marx é um exemplo em contrário da teoria que ele está defendendo. Então, neste caso, o argumento ad hominem passa a valer, porque neste caso, ele é também aquilo que em lógica se chama um exemplum in contrarium. Eu não conheço uma só pessoa que saiba distinguir esses dois sentidos do termo argumentum ad hominem. Sempre usam o argumento ad hominem como um desqualificador de argumentos e, portanto, estão usando a expressão argumento ad hominem como um argumento ad hominem no seu sentido pior e mais grosseiro. Isso aí já virou endêmico no Brasil. Então, o sujeito quer dizer, olha, você está mentindo. Diz, não, você está usando o argumento ad hominem. Não. Outra expressão minha, essa foi criação minha, é a paralaxe cognitiva. Mas, ora, eu não consigo descrever a paralaxe cognitiva, digamos, em menos de 10 linhas, né? O certo, vamos dizer, para você explicar o que é esse fenômeno, você precisa de algumas páginas, né? Eu já expliquei várias vezes, paralaxe cognitiva só existe no mundo filosófico. Mas o pessoal usa a paralaxe cognitiva para carimbar qualquer coisa que elas acham que é mentira, disfarce ou hipocrisia. Ah, isso é uma paralaxe cognitiva. Eu falo, bom, o que você fez com o meu termo, que me deu tanto trabalho para eu descobrir este fenômeno, de descrevê-lo, foi reduzi-lo a um mero insulto. Sem nenhum sentido, na verdade. Então, com isto, você inflaciona o termo, e inflacionar uma coisa significa tirar o seu valor.
Né? Isso quer dizer que esses termos usados dessa maneira, eles já não significam mais nada, eles fazem parte do palavrório banal, tá certo? Entra por um ouvido e sai pelo outro. E isso é um fenômeno tão frequente, né, que é endêmico, eu já acho absolutamente incontrolável, é impossível corrigir isso aí. Porque esses termos, eles não foram feitos para ser usados em discussões de internet. Não foi feito para ser usado por um lobão ou por um idiota como esse. Não foi feito para isso. Isso é um termo que é ensinado para meus alunos, pessoas de estudo que saberão usar o termo no seu sentido devido. Não é isso? Mas a coisa já se tornou absolutamente incontrolável. Pior que as pessoas, quando usam esses termos, elas acham que elas ascenderam culturalmente, subiram, agora elas estão fazem parte da intelectualidade conservadora. Eu nem sei que raio de coisa é essa intelectualidade conservadora, porque outro dia um cidadão americano, um professor aí, canadense, na verdade, professor da Universidade de Toronto, Michael não sei o quê, Millerman, ele fez uma transcrição oral do meu debate com o Dugin, oralizou a coisa, né, inverteu a ordem, colocando a minha declaração primeiro, quando a minha é evidentemente uma resposta ao Dugin, né? Eu fiz questão de que ele, na proposta do debate, eu exigi que o Dugin fosse o primeiro a falar, para eu saber, afinal de contas, com quem que eu estou discutindo, né? E ele inverteu, colocou a minha primeiro, o que já mostra que talvez não tenha entendido muito bem. E depois ele fez um post assim, aos discípulos de Strauss e Heidegger. Né? Quer dizer, ele está opondo os discípulos do Léo Strauss aos do Heidegger, supondo que entre os do Heidegger ele coloca o Dugin e entre os do Strauss eu. Olha, eu nunca levei o Léo Strauss a sério, no mais mínimo que seja. Léo Strauss é apenas um bom intérprete da filosofia antiga, escreveu boas coisas sobre Platão, mas na esfera do pensamento político eu acho o Strauss está completamente fora da realidade, sempre esteve, né? E ele foi o mestre dos chamados neocons, neoconservatives, né? Ora, os neocons, a ideia deles é que os Estados Unidos têm que impor o modelo de democracia americano no mundo inteiro, se possível pela força das armas. Uma coisa absolutamente impossível, é totalmente irrealista. Se você pega o modelo americano e o impõe em outro lugar, o que eles vão fazer é copiar os aspectos mais superficiais e menos significativos da democracia. Vão copiar por exemplo, nós temos eleições livres e uma imprensa livre. Pronto, acabou a democracia americana. São pessoas que não têm a menor ideia do que tornou a democracia americana possível. Mas eu só digo uma coisa, quando veio a Revolução Americana, eles não criaram uma lei nova. Tudo que eles puseram já estava nos regulamentos do tempo da colônia. Isso aí você lê na História Constitucional dos Estados Unidos, do William McLaughlin, que é uma obra-prima. Ele explica isso aí, quer dizer, não houve grande novidade na Revolução Americana. Então, quer dizer que ela é um fenômeno que veio de raízes anteriores bem profundas e bem complexas. É isso? Se você pega o livro do Alexis de Tocqueville, ele diz qual é o segredo da democracia americana. Ele responde, as suas igrejas. Quer dizer, o que você vai fazer? Você vai chegar na China, né, converter todo mundo às igrejas americanas e daí aquilo vai virar uma democracia americana? Ou você vai chegar na Rússia, né, fecha lá a igreja ortodoxa e planta os evangélicos americanos, a maçonaria americana e tudo vai dar certo? É inteiramente absurdo, né? Então, outra coisa, você não pode incumbir um país, quer dizer, de governar o mundo quando ele está com tremenda dificuldade de se governar a si mesmo. Quer dizer, como é que conseguiria controlar dentro dos Estados Unidos a violência do movimento anti-americano que tem aqui dentro, apoiado por pessoas da elite, por multibilionários, né? E se você não tem controle sobre isso, como é que você vai controlar o mundo? Quer dizer, uma coisa imbecil, né? Vocês viram o resultado do governo Bush, né? O governo Bush trouxe muito dano para os Estados Unidos, né? Com essa ideia neocon. Eu sempre fui contra o neocon. Por que os caras me consideram neocon? Porque eles acham que neocon, qualquer coisa que não é esquerdista, é neocon.
Neocon se tornou uma espécie de palavrão. Então, se é palavrão, bom, então serve para o Olavo. Não é isso? O Olavo Carvalho é o seguinte: metade diz que ele é um idiota, metade diz que ele é um gênio. Provavelmente eu sou as duas coisas, né? Então, mas é claro que isso aí não é uma discussão séria, meu Deus do céu. Né? Eu vejo, por exemplo, as pessoas que escrevem a meu respeito, invariavelmente, né, os detratores, eles apenas xingam. Não discutem uma só ideia minha, de vez em quando riem de alguma coisa, eles não sabem por que riem. Tá certo? E eles também não sabem se as ideias que eles estão me atribuindo são minhas mesmo. Em geral, não são. Eu já observei, hoje mesmo coloquei um post no Facebook, dizendo que basta eu dizer que eu estou tentando averiguar alguma coisa, eles já tiram uma conclusão, me atribuem a conclusão definitiva, né? E já dizem que é uma besteira e começam a rir. Isso aí é o modo de agir normal do jornalismo brasileiro. O jornalismo brasileiro não teria grandes problemas se esse procedimento mentiroso e perverso do jornalismo tivesse efeitos apenas políticos. Mas acontece o seguinte: a linguagem média da sociedade é a linguagem do jornalismo. Todo mundo aprende a falar com o jornalismo. Em geral, o sujeito tem o seu vocabulário doméstico, ele aprendeu com papai e mamãe, depois aprende um pouco no ginásio. E como é que ele tem acesso, vamos dizer, a uma linguagem maior que se dirige à sociedade inteira? Através do jornalismo. A linguagem do jornalismo é a linguagem de todos. Ou seja, é a linguagem da comunicação pública, não é a comunicação privada, certo? Mas na passagem da comunicação privada para a pública, como é que ele opera? Através do jornalismo. Então, todo mundo aprende a falar com o jornalismo, tá certo? Mesmo os que odeiam o jornalismo. Então, muita gente acha que você criticar o esquerdismo do jornalismo brasileiro está fazendo alguma coisa. Não, você critica o esquerdismo deles na linguagem deles mesmos. Ou seja, você os reforça no fim das contas. Né? Qual é o problema que está vindo aí? Só um comentário. Então, eu acho, por exemplo, que o presente governo é certamente o governo mais criticado, mais achincalhado, não só da história brasileira, mas da história humana. Acho que nunca houve em nenhum país uma coisa dessa. Mas eu acho que esse governo não está entendendo direito o que está acontecendo, porque ele acha que o problema do jornalismo é que o jornalismo é de esquerda. É oposição de esquerda. Fala, não é esse o problema. Claro que não é. Veja, eu tive 50 anos de jornalismo nas costas. 99% dos jornalistas que eu conhecia eram esquerdistas. E nenhum deles fazia essas coisas. Por exemplo, eu me lembro do Getúlio Bittencourt, que foi assessor de imprensa do Tancredo Neves. O Getúlio era um sujeito que ouvia um entrevistado durante 6 horas sem tomar uma única nota. No dia seguinte trazia uma transcrição completa do que o sujeito falou. Existe uma famosa entrevista dele com o João Batista Figueiredo, que ele não tomou nenhuma nota e no dia seguinte o Figueiredo leu e falou, mas não é possível, isso foi exatamente o que eu falei. Eu atesto que isso era verdade, por quê? Porque ele assistia às minhas aulas e fazia isso. Ele não tomava uma única nota, no dia seguinte ele trazia a aula escrita. Então, quer dizer, isto era um jornalista antigamente. Eu vi inumeráveis jornalistas super esquerdistas, comunista fanático, mas que tinham alguma ideia do que era o jornalismo. Tinham alguma ideia, por exemplo, sabia distinguir no que um entrevistado falava, sabia distinguir entre o estilo da fala, entre as figuras de linguagem usadas, as expressões subjetivas usadas e a opinião formal do sujeito. Primeira vez que eu vi que as pessoas não sabiam mais distinguir uma coisa da outra foi no famoso caso do Paulo Salim Maluf, com a frase estupra, mas não mata, que os caras interpretaram como apologia do estupro. Ora, o que quer dizer essa frase? Essa frase quer dizer a coisa mais óbvia: nem todo estuprador é um assassino. Alguém duvida de que isso é uma verdade banal? E que a pena do estupro é menos pesada do que a pena do homicídio. E se for estupro seguido de homicídio, então a pena é maior ainda. O que ele está se referindo? Está se referindo ao Código Penal, que é apenas uma escala de proporcionalidade entre os delitos e as penas. Ora, o jornalista que transformou isso numa apologia do estupro, ele sabe que está mentindo. Mas ele não estava ali ouvindo o Maluf para saber o que o Maluf estava dizendo ou pensando, mas estava à espera de alguma frasezinha que pudesse ser usada como um artifício para sujar a reputação do Maluf. Isso não é jornalismo em hipótese alguma, gente.
Isso nunca foi jornalismo. Aliás, saber distinguir essas coisas e abster-se de usar isso é uma das lições primeiras do jornalismo. Quer dizer, o que o entrevistado diz, você tem que tentar entender o que ele quis dizer, e não o sentido maligno ou, vamos dizer, desmoralizante que você desejaria atribuir a ele. Isso aqui é uma coisa óbvia. Veja, o que é o jornalismo? O jornalismo é apenas a ciência histórica em miniatura. Os procedimentos e métodos do jornalismo são exatamente os mesmos do historiador. Não é isso? Apenas usados de maneira mais informal, com mais velocidade, portanto com menos critério científico, mas substancialmente as mesmas coisas. É a narrativa e a exposição de fatos que ou você observou diretamente ou que alguém está lhe narrando e que você tenta lhe expor da maneira mais compreensível e fidedigna possível. Não é isso? Então, esta coisa, vamos dizer, da pegadinha, vamos dizer, da frase infeliz que o pessoal usa, dando o sentido que eles pretendem, sem ligar a mais mínima se isto corresponde ao pensamento formal do indivíduo ou se corresponde apenas à sua dificuldade de expressão, isso se tornou o que eles chamam de jornalismo. Isso não é jornalismo de maneira alguma. E achar que os camaradas fazem isso porque são esquerdistas é uma ingenuidade, porque isso não é oposição de esquerda. A oposição de esquerda sempre tentou ser mais séria do que aqueles que ela estava combatendo. Tentou se mostrar mais respeitável do que os seus inimigos. Hoje estão fazendo o contrário. Quer dizer que a diferença entre, por exemplo, uma entrevista e uma pegadinha desapareceu completamente. Não é isso? Então, quando pegaram aquela foto do Bolsonaro fazendo assim, né, e usaram assim, isto aqui é o sinal de que ele pretende implantar um regime de violência assassina. Digo, olha, eu nunca vi dizer nada parecido. E se você observa o governo dele, digo, cadê a violência assassina do governo Bolsonaro? Não tem. Mas, como a mídia inteira noticiou as coisas assim, dá a impressão que está acontecendo, embora todo mundo saiba que não está acontecendo. Se você me perguntar assim, peraí, quantos gays o Bolsonaro mandou matar, mandou prender, mandou demitir? Ninguém. Né? Quantas mulheres ele perseguiu? Né? Nada, não está acontecendo nada. Isso significa o seguinte, essas coisas obviamente não eram um programa de governo dele. Muitas vezes era uma piada, era uma força de expressão. E uma pessoa que não seja analfabeto funcional sabe distinguir uma coisa da outra. Eu mesmo, no tempo que trabalhava como jornalista, muitas vezes eu ouvi políticos dizerem coisas que poderiam ser usadas contra eles se eu estivesse interessado em pegadinha e não em entrevista. Só que eu era um jornalista e não um safado, não um moleque safado, e não usava essas coisas contra ninguém. Nunca usei, nem contra pessoas que eu odiava. Mas podia entrevistar o ministro que eu mais odiasse. Não ia fazer isso com ele. Por quê? Porque ninguém no jornalismo fazia. Você podia fazer, né, por exemplo, um hábito que na época eu vi apenas em jornais de crime, jornais populares de crime, tipo Notícias Populares, onde eu trabalhei, aliás, ou então em revistas de fotonovela, revista do rádio, né, de você tratar personagens de novela como se fossem personagens reais. Você noticiar assim, fulaninho divorciou da fulaninha. Isso aí só jornal muito vagabundo fazia. Hoje a Folha e o Estadão fazem. Né? Ou seja, eles perderam a vergonha na cara. Diga. A prova do que você está falando é que, com relação ao Bolsonaro, nenhum jornalista tentou investigar a origem da tentativa de assassinato do Bolsonaro, quem mandou matar. Isso seria uma reportagem investigativa. Ao contrário, mas eles não querem saber. O Bolsonaro que quer matar os outros. Mas é o tal negócio. Tentativa de ser assassinado foi ele. Se uma tentativa real de assassinato, não interessa. Interessa que ele que quer matar. O intuito assassino que você descobre por trás de um gesto de brincadeira. Quer dizer, isso é total falta de senso das proporções. Senso das proporções chega
ao seguinte ponto. Você fala do trilhão de reais que o PT desviou. Daí as pessoas respondem, mas e o Queiroz? Quer dizer, um presidente que rouba 1 trilhão é a mesma coisa que o chofer do filho do presidente que desviou, segundo dizem, 20 mil reais. E daí você reclama, a pessoa diz, mas todos os crimes têm de ser punidos. É verdade, isso é uma obviedade, ninguém discute. Só que todos têm que ter a mesma punição. E a investigação de todos tem a mesma importância, a mesma urgência. Então, um Código Penal é uma escala de proporções entre os delitos e as penas. Se você abole isso aí e tudo se torna igual, então é o seguinte, bom, você equalizou, sei lá, o Champinha com o Adolf Hitler, equalizou o Maníaco do Parque com o Adolf Hitler ou Mao Tse Tung. Tá certo? Então, perdeu totalmente o senso das proporções e a noção mesma do direito, da legalidade, é a noção do senso das proporções. Olha o princípio dele, sum quique tribuere, dar a cada um o que é seu, o que é dele. Inclusive a penalidade. Você tem que dar a penalidade conforme aquilo que cabe ao caso em questão. Não é isso? Então, se um presidente que quase destruiu o país mediante o roubo para favorecer regimes genocidas, pega, vamos dizer, uns anos de prisão por causa de um sítio em Atibaia, ou de um apartamento Tiprex, como ele diz, não é isso? Então, bom, a justiça não está sendo servida. Quer dizer, a penalidade do Lula tinha que ser imensamente maior. Ninguém está reclamando disso, está reclamando que o Lula está preso, eles querem soltá-lo. Veja, também os inimigos do Lula o acusam de ter roubado, etc, etc. E para que ele roubou? Já expliquei isso. Ele não roubou para comprar o sítio Atibaia nem o Tiprex. Ele roubou para ajudar regimes de Cuba, de Angola, da Venezuela, regimes genocidas. Portanto, o motivo do roubo é mais grave, é mais criminoso do que o próprio crime. Não é isso? Se você rouba para satisfazer os seus prazeres, é uma coisa, mas se você rouba para obter um instrumento para cometer um crime de homicídio, é pior ainda. Não é a mesma coisa? O sujeito me roubou aí meu talão de cheque. Não, o cara roubou uma arma minha para matar o vizinho. E será que a pessoa não tem mais o senso das proporções? Não, não tem. Porque a supressão do senso de informações, o senso das proporções, é a norma vigente do jornalismo brasileiro. Quando eu digo que chamo as pessoas de analfabetos funcionais, eu não estou xingando, eu estou usando esse termo no seu sentido mais técnico. Pode-se provar, por esses mesmos exemplos que eu estou dando, que os jornalistas brasileiros não entendem o que leem e não entendem sequer o que ouvem. O analfabeto funcional, ele está livre para ele dar a qualquer palavra o sentido que ele bem deseja, porque ele não sabe entender o que o outro está querendo dizer. Essa ideia de que por trás da linguagem existe uma intenção que o falante está tentando transmitir e que você tem que usar as palavras dele de maneira fiel à intenção dele para ser realista, essa noção não existe mais. Não interessa o que o sujeito quis dizer, interessa o sentido mais difamatório que eu possa dar a qualquer frase mal formulada que ele tenha dito. Isto é norma geral. Agora, quando vem um sujeito que eles gostam, ele pode dizer explicitamente a coisa mais criminosa do mundo. Eles vão dizer que foi apenas figura de linguagem. Eu lembro o Mauro Iasi quando dizia que tem que matar o burguês assim, 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 né? E daí ele diz, não, mas foi apenas uma figura de linguagem. Foi apenas uma metáfora, né? Ele citou a frase do Brecht e disse que era uma metáfora. Em primeiro lugar, ele não sabe o que é metáfora, porque ali não era uma metáfora de maneira alguma. Né? A metáfora é quando você usa uma palavra para significar outra coisa, completamente diferente. Né? Agora, se você diz homicídio para significar homicídio, não tem metáfora nenhuma aí. Tá certo? Então, ele usou a expressão matar no sentido de matar. Não é isso? Não é assim como, vou matar uma dívida. Não é isso? Ou vou matar essa pinga.
Não foi nesse sentido que ele usou. Aí seria metáfora, né? Então, como era o Mauriase, então a mídia inteira diz, não, ele não disse isso. Ou aquele caso famoso do Max Horkheimer, onde, do trecho que eu citei, ele diz literalmente que privar as crianças de contato erótico com as suas mães prejudica nelas até mesmo o uso da razão. Ele diz isso, e daí dá no Globo, na Folha, assim, fake news. Olavo de Carvalho diz que Horkheimer aprova as relações incestuosas. Quer dizer, a prova textual está claríssima no texto. Claro que o texto não é fácil de ler, é um texto filosoficamente meio enrolado. Mas, para quem sabe ler, o que ele quis dizer está dito de maneira muito clara. Curiosamente, ele só fala das relações sexuais entre mães e filhos. Ele não fala entre pais e filhas. Não sei por que ele fez isso, precisaria investigar mais qual o pensamento dele a esse respeito, por que ele privilegiou mães e filhas, mães e filhos, em vez de pais e filhas, né?